internet vai dar uma estabilizada e vai deixar eu levar o conteúdo tão importante nesses dias de hoje. Eu espero que vocês me perdoem, mas quem sabe faz ao vivo não espera acontecer. E hoje eu trago para vocês o professor Fabrício Vieira. Oi, Isa, querida. Seja muito bem-vinda. Ai, a internet... Oi, Roger. A internet não tá ainda muito legal, mas espera aí, deixa eu avisá-lo aqui. Só... Vamos enviar um convite para o Fabrício. Fabrício, estou te aguardando aqui na live. Igor. Ô Maria Luísa, talvez seja algum problema no próprio Instagram. Gente, ó, vamos aguardá-lo, que ele já está aqui conosco. Vai entrar para a gente poder conversar. Olá, Fabrício! Seja muito bem-vindo. Olá, Luana. Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pela paciência, mas como eu disse, o problema são circunstâncias alheias à minha vontade. Mas obrigada pela persistência e por estar aqui comigo e ter aceitado o convite de fazer essa transmissão ao vivo, levando conteúdo tão importante. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Fabrício, mais uma vez, obrigada. Então, para início de conversa, gente, eu queria só falar que vocês podem deixar suas contribuições, suas perguntas no campo de espaço e, se possível, deixe os coraçõezinhos, que é importante para o algoritmo do Instagram estar notificando os seguidores. E também, gente, tem um aviãozinho no final, assim, embaixo da tela, que você pode enviar via direct para as pessoas, que aí vai o link da live que nós estamos ao vivo. Tá? Para começar, eu queria só fazer a apresentação do vasto currículo aqui do meu convidado. Fabrício é economista pela UFMG, ele é professor adjunto da UFV, tem doutorado em teoria econômica pela UFMG e mestrado em desenvolvimento econômico pela UFU. Ele é participante da Sociedade Brasileira de Neurolinguística, tem um curso de investidor essencial, tem várias formações e vai falar sobre economia no pós-pandemia. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Quer falar alguma coisa inicial? Queria agradecer aí o convite feito por você, né? Muito obrigada. Você tem desenvolvido aí várias lives, né, ao longo desse período aí de pandemia, né? E eu venho acompanhando algumas e queria parabenizar e agradecer novamente pelo convite. E é um tema, assim, que é um tema bem desafiador, né? Não é um tema simples, né? Mas vamos lá, a gente está aqui para a gente conversar. Não é uma aula, é uma conversa, certo? Sim. E uma hora é muito pouco, né? Para falar sobre um tema tão denso, né, Fabrício? Mas a gente preparou algumas perguntas que eu acho que vão ser bem esclarecedoras. A primeira delas, Fabrício, é sobre... Só um minutinho aqui, gente. Como eu tive esse probleminha aqui da live, acabei tirando aqui, olha. A previsão de crescimento para 2021 em tempos incertos. O Brasil, a seu modo de ver, ele começa uma recuperação mais firme ou continua vivendo os reflexos da pandemia para 2021? Então, Luana, o que acontece? A pandemia do coronavírus, né, pegou todos de surpresa, né? Tanto nós aqui no Brasil quanto em outras
em outros países, né? Então, assim, acaba que ninguém estava preparado, né, para isso, né? Sim, E, e a gente tem, assim, observado, né, o esforço muito grande, né, dos governos a nível mundial para poder, né, desenvolver vacina, né, para o coronavírus, né, desenvolver também, né, uma cura para esse vírus, né? E não é um sim, processo fácil, né? Porque demora, né? Então, de certa forma, exige muita pesquisa, exige muita dedicação, né? Muito esforço por parte dos governos, por parte de instituições de pesquisa, né? Então, você tem toda, né? Você tem aí a ciência, né? Toda, né, voltada, focada para desenvolver, né, a vacina. E eu acredito que enquanto, né, enquanto essa vacina não chegar, né, sim. a economia, tanto, né, a nossa a economia brasileira quanto a dos outros países, né, a Uhum. economia ela vai passar por momentos de maior dificuldade. Então, o que a gente está observando hoje, né, a gente já observa o quê? A gente observa que várias lojas, né, vários shoppings já voltaram a funcionar, né? Aqui em Sim. Viçosa, por exemplo, a gente já tem o comércio, né, que está funcionando, né, de forma ainda, né, aquela coisa vai que não vai, né, assim, a Parcial, gente está é. tendo que isso, imparcial. E eu acredito que, de certa forma, né, essa situação, né, de comércio, né, custando a voltar, né, então assim restaurantes ainda não, né, estão fechados, né, aqui no Brasil, né, é, você só consegue, né, pegar a comida e ir para casa ou entrega via, né, delivery. Então essa situação acho que ela vai perdurar, né, durante muito tempo enquanto a vacina não for desenvolvida, né? E também enquanto não houver um remédio, né, para o vírus. Aí, nesse sentido, né, eu preparei aqui, eu tenho alguns dados aqui, tá? Então, se vocês verem que eu estou olhando para outro lugar aqui, é porque eu estou olhando aqui para a tela do meu computador. O economista Fica à gosta muito de vontade. dados, né? Fica à vontade. Então, então para vocês terem uma ideia, né, eu fiz um apanhado aqui de dados, né? Então, as projeções, né, dos economistas, né? Economista, você sabe que gosta muito de fazer projeção, né? Então, a gente trabalha com cenários, né, econômicos, a gente trabalha com dados, né, estatísticos, né, dados de renda, dados de produção, né, econômica, dados de desemprego, né? Taxa de juros. Então, então assim, começando lá de fevereiro, né, antes de entrar na pandemia, né, para vocês terem uma ideia, a previsão de crescimento do PIB brasileiro era de 2,1%. Então, assim, Uhum. né, o país, desde o ano passado, na verdade, desde o governo Temer, né, de Sim. 2018 para cá, o país ele vem num cenário de aprovação, né, de reformas, né, num cenário de discussão de reformas econômicas, né, todas essas reformas são importantes para a economia, né, para fazer com que o país cresça, né, para fazer com que a renda, né, aumente e seja distribuída, né, para a sociedade. Então, nesse contexto, né, de reformas econômicas, né, sendo discutidas, né, no Congresso, no, tanto na Câmara quanto, né, no Senado. E então, nesse cenário, né, de reformas, as previsões de crescimento do PIB eram previsões assim, que não eram muito boas, mas pelo menos era na faixa de 1, 2, 2,5%, algumas previsões mais otimistas. Mas aí veio a pandemia. Então aí a previsão de crescimento do PIB para esse ano, no mês de março, já foi de crescimento de
quase nada, 0,02%. Então, a gente passou de uma previsão de 2% de crescimento do PIB no mês de fevereiro para Sim. uma previsão de crescimento, né, nulo, né, do PIB no mês de março. Então, assim, isso para o ano de 2020, né? Então, os economistas eles fazem essa projeção de variáveis econômicas, né, para o ano, para o trimestre, né? Mas aí, de fevereiro para cá, essa previsão mudou. Para você ter uma ideia, no mês de agora, no mês de junho, já está se projetando uma queda de 8% do PIB brasileiro. Então, assim, ou seja, a gente saiu de uma projeção de crescimento de 2% para uma queda de 8%, né? Então, e isso também, né, essas projeções, elas são feitas de acordo com cenários. Então, a gente tem, né, cenário de volta, né, a segunda onda. Então, tem essa preocupação, né, muito grande de ter uma segunda onda de contaminação, né? Então, aí, nesse cenário de uma segunda onda, a tendência é que, né, a população, né, ela volte para as casas, né? Então aí a gente vai ter de novo um isolamento social e nesse sentido, né, então você vai fechar shoppings novamente, né, lojas, então vai ter uma fiscalização mais rígida e aí nesse cenário de uma segunda onda, a projeção é que o PIB caia aí na faixa de 9%. Então, assim, isso, né, depende muito de quem faz essa projeção. Então, geralmente são bancos, né, que fazem projeção, geralmente é o governo, né, via Banco Central, ou também Ministério da Fazenda. Então, a gente tem esse cenário aí, né, que é um cenário que está deixando muita gente bem ansiosa, né, Luana? Então, Sim, assim... e o interessante é que as projeções são feitas muito em comparação, né? Março de 2019, de 2018, né? Para se ter um cenário. E quando você fala em segunda onda, seria um lockdown ou simplesmente uma nova contaminação? Porque eu já vi estudos de fontes até bem conceituadas em que pessoas que já adquiriram o Covid estão sujeitas a adquirir novamente. Isso seria a segunda onda que você fala ou só na questão comercial? Então, pelo que eu tenho lido, né, a segunda onda seria uma segunda fase de contaminação. Certo. Então, a gente teve essa fase inicial, né, de contaminação. Então, né, muitas pessoas, né, foram contaminadas. Infelizmente, né, algumas não, né, milhares, né, faleceram, né. Mas você tem muitas pessoas que também se tornaram imunes, né. Então, elas têm a possibilidade de se contaminar, né, novamente. Até uma questão assim muito, talvez também um pouco polêmica, né? Porque a doença é uma doença nova, né? Então é um vírus novo que a ciência está entendendo agora, né? Mas o fato é que essa segunda onda viria mesmo de uma outra onda de contaminação. Então, nesse sentido, né? As pessoas teriam que voltar, né? Ou seja, a economia iria retrair de novo, né? Porque se você, né, se você afrouxa o isolamento social, o que acontece? As pessoas vão para a rua, muitas pessoas, né, infelizmente, não usam máscara, né? Muitas pessoas participam de aglomerações. A gente teve aí, né, nesses últimos 10 dias, manifestações no mundo todo, né? Então, assim, num período de isolamento. Então, assim, é uma coisa que muitos analistas já estão dizendo que daqui a 15 dias vai haver um novo surto, tá, da doença, uma nova, né, uma nova onda devido a essas aglomerações que foram feitas que estão sendo feitas no mundo todo, né, manifestações, né, que são válidas, né, no meu ponto de vista, desde que não cause, né,
quebradeira, né, vandalismo, enfim. Mas aí, se houver, né, uma nova onda, então aí a gente vai ter que voltar de novo para o isolamento. E aí, né, as pessoas vão, de novo, né, deixar de ir no shopping, elas vão consumir mais, né, via e-commerce, né? E aí você vai ter também, aí você vai ter também o quê? As pessoas que eventualmente, né, voltaram a trabalhar, você vai ter, se elas voltam para casa, elas vão deixar de trabalhar. Então, novamente, o governo vai ter que continuar auxiliando, né, essas pessoas que perderam seus empregos. Então, assim, nesse sentido, né, eu estou com alguns dados aqui, né, Sim, de por favor. 2000, né, você falou projeção para 2021, né? Então, Sim, depende da existência de uma segunda onda, depende também do cenário político. Então, a gente vê que o cenário político brasileiro está bem conturbado. Então, assim, né, bastante. eu acho que nunca, eu acho que a gente sempre teve na história, né, cenário político conturbado que, infelizmente, contribui para uma instabilidade, né, no país e contribui para também um problema na economia. Então, vai depender também, né, se houver, né, um problema político mais forte, mais grave, né, então, se houver, aí a previsão de crescimento da produção da economia, né, aí é uma previsão de menor crescimento. Né, mas, assim, num cenário em que pode haver uma segunda onda, mas de forma mais leve e sem instabilidade política, né? Além do que a gente já está tendo agora, né? Nesse cenário, a economia no ano que vem, a projeção é de crescimento entre 3% e 3%, tá? Do nosso produto interno bruto. O que é o produto interno bruto, né? É tudo que é produzido no país, é a soma de toda a riqueza. Então, as famílias, né, elas consomem, né? Então, nós consumidores, então quando a gente fica em casa, quando a gente não sai, não vai para o shopping, né, não pega o carro para viajar, né, não pega o avião para poder fazer aqueles passeios, né, que muita gente adora, né? Então, quando isso acontece, o consumo retrai. O consumo retraindo, então, né, o PIB também retrai. Então, assim, as empresas não vão, né, vender pacotes de viagem, não vão vender, né, passagens aéreas e assim por diante. Então, aí a economia ela fica, né, ela tem uma queda, né, na economia. E também depende muito do cenário externo. Então, assim, interessante que a China, né, a China ela vinha, né, desde do ano de 2010, tá, ela vinha crescendo na média de 8% ao ano, de 2010 para 2018, tá, numa Certo. média aí de 8% ao ano. E aí, a previsão de crescimento para a China desse ano é de 2%. Mas a previsão de crescimento mundial, tá, é de retração de 4%. Então, parece que a China vai crescer nesse cenário todo, né? Mas o que acontece? A China crescendo, como ela é uma economia que compra muito, né, dos outros países, principalmente do Brasil, né? O Brasil é um grande parceiro comercial da China, junto com Sim, os Estados Unidos. Então, quando a China cresce, né? Quando a China né, constrói mais casas, né, mais imóveis comerciais, né? Quando a sua indústria produz mais, ela compra mais de quem? Dos outros países. Então, sim. você, numa economia, né, globalizada, você tem isso. Então, o Brasil não está sozinho. O crescimento dele depende do crescimento de outras economias. Então, a China, ela já reabriu as suas fábricas, as suas indústrias em março, né? E Sim. aí, o que acontece? Então, aí dado que ela reabriu, então ela aumentou a compra de produtos brasileiros, de produtos, né, dos Estados Unidos e assim por diante. Então,
quando ela compra da gente, então a nossa produção também está aumentando. Então é tudo interligado, né? Então, nesse cenário, né, de crescimento, né, por exemplo, o crescimento mundial para o ano que vem na faixa de 6% ao ano, né? Uhum. Crescimento da China na faixa de 7,5%. Então, nesse cenário, o Brasil, né, para o ano que vem, ele deve crescer na faixa de 3 a 3,5%, né? Claro que a gente também tem que levar em conta, né, a questão política, né, a questão da vacina. Então, se a gente conseguir uma vacinação em massa, por exemplo, em abril do ano que vem, aí você já consegue retomar a atividade econômica de forma mais rápida, né? Mas o que a gente tem observado é que a vacina vai demorar a chegar, provavelmente só lá para setembro do ano que vem. Nesse sentido, a gente pode ficar, né, nessa situação, né, de Tão afrouxa o incerta, isolamento, as né? pessoas... Como é que é? Então, uma situação tão incerta, muita insegurança, né? É, Insegurança financeira, trabalhista, né? Inclusive, Fabrício, até que queria te parabenizar porque você linkou os fatos, falou muito bem sobre a globalização, porque às vezes as pessoas falam, o que que a economia da China, do Japão vai me influenciar? Mas você que é o pequeno, não consegue ter poder de compra se a economia não girar, e por aí vai, né? Você retratou que os fatores políticos, socioeconômicos estão interligados de forma a afetar você pequeno, a você médio, a você grande. Isso aí, né, você retratou assim de forma muito muito conceituada, assim, usando os termos técnicos, apresentando dados estatísticos. Nossa, fantástica a sua observação. E eu queria que você falasse também, Fabrício, claro, se você já tiver terminado, né, de concluir a sua resposta, que às vezes eu te interrompi, já peço desculpa de antemão, mas eu queria que você falasse também, que eu sei que é um assunto que está interligado ao poder de compra, sobre o risco Brasil, né, e explicasse o que se trata essa terminologia tão falada. tá, muito bem. Então, o risco Brasil, né, ele é um conceito que a gente usa na economia, tá, que está ligado à probabilidade de insolvência, tá, do país frente aos investidores estrangeiros. Então, é como se fosse uma confiança. Então, assim, se o país ele tem um alto risco, tá? Um alto risco país quer dizer que os investidores ou as empresas que vão querer investir no país, né, tem um pouco mais de receio do que tendo um risco país baixo. Então, se você olhar, né, de forma técnica, né, então a gente tem aí, né, esse conceito ele expressa a probabilidade de insolvência de um país frente aos investidores estrangeiros. Então, o que a gente percebe, né? No momento de crise econômica, né, não só brasileira, mas também mundial, né, o risco país ele aumentou. Por quê? Quando a gente teve a pandemia, né, aí a gente teve empresas que fecharam, né, demissão de trabalhadores, né, o desemprego elevou, né, queda de renda. Então, o que acontece? Né? Aí, quando você tem um período de crise assim, o que acontece? O capital externo, ele sai das economias mais arriscadas, o capital externo, ele sai das economias, né, que tem mais problemas, e ele vai para o chamado porto seguro, né? Ou seja, ele vai lá para os países, né, onde ele sabe que ele vai ter melhores oportunidades, né, de ganhar. Então, e aí ele também vai para quê? Né? Então, sai o dinheiro aqui do Brasil, né? Então sai, né, dólar daqui do Brasil, porque o ambiente está incerto, né? E aí os investidores eles vão o quê? Eles vão procurar ativos
menos arriscados. Então, eles vão, por exemplo, né, comprar ouro, né, eles vão procurar, né, ativos que são, por exemplo, renda fixa. Né? Então, o que acontece? No mundo financeiro, né, você tem basicamente dois tipos de ativos. Os ativos de renda variável e os ativos de renda fixa. Os ativos de renda variável são aqueles que, né, o próprio nome está dizendo, né? Então, pode subir ou pode cair. Então, você faz um investimento, você compra um ativo de renda variável, esse investimento que você fez, ele pode aumentar, tá? Investimento financeiro. Ele pode subir ou ele pode cair. Se você pegar o seu dinheiro, colocar no investimento em renda fixa, né? Você vai ter o quê? Você vai ter um rendimento que você já vai saber de antemão qual vai ser. Então, o que acontece? Quando você tem um cenário de crise, né, os investidores eles fogem de ativos de renda variável, de ativos de risco. E isso contribui para, né, a queda grande que a gente observou na Bolsa de Valores brasileira e também mundial, né? Exceto na Bolsa da China, né? Parece que a China conseguiu aí ter um crescimento, né? A Bolsa da China, se eu não estou enganado, ela caiu muito pouco, ela teve eu acho que ela não caiu, tá? Depois eu vou até confirmar essa informação, mas aí você tem uma fuga desses investidores de ativos de risco. E você vai para ativos de renda variável, de renda fixa. Então você busca, né, preservar o seu capital. É como se fosse, né, nós consumidores. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos supor que eu estava com o plano de trocar um carro no início do ano. Aí veio a pandemia. Aí eu fico com receio de perder o meu emprego. Perdendo meu emprego, eu sei que eu não vou ter renda. Então, se eu não vou ter renda, eu não vou comprar esse carro, eu vou adiar o meu consumo. Então, pensa esse adiamento de consumo a nível mundial. Então, milhares de famílias no mundo todo estão adiando o consumo. E também adiam o investimento, né? Então, nesse cenário de crise, o risco Brasil, tá? Ele aumentou, né? Ele vinha num cenário de queda, tá? Devido na verdade, ele vinha num cenário constante. Depois, quando houve a pandemia, ele aumentou. Por que esse cenário, né, estava, né? Por que o risco país estava se mantendo constante? Devido à expectativa do mercado de reformas econômicas, né? Reformas econômicas como reforma, né, administrativa, reforma tributária, né, que são importantes para a economia, né? Muitas pessoas são contra esses tipos de reformas, né, mas elas são importantes para a economia e se elas forem feitas de forma se for feito de forma bem feita, né, claro que, né, assim, sempre vai ter uma classe que vai perder mais, outra classe vai perder menos, mas se você conseguir, né, fazer essas reformas, né, de forma bem feita, aí você consegue fazer com que a economia cresça, volte a crescer, né? Então, nesse sentido, o risco país estava mantendo praticamente, né, intacto, mas depois veio a crise e subiu. E para o ano que vem, né, novamente, se a gente não tiver instabilidade política, mais do que a gente já está tendo agora, né, se a gente não tiver uma nova onda de contaminação e se o governo se comprometer junto com o Congresso a aprovar reformas, né, você tem uma tendência de diminuir o risco país. Aí você tem a volta, né, dos investidores para o país, a volta também de empresas, né? Quando a gente fala de investidores, a gente está falando de investidores, tanto aqueles que trazem o dinheiro para aplicar na bolsa, mas também você tem empresas que vêm de fora
para investir no país, né? Então você pode ter também o chamado investimento direto, né? Então a gente tem que lembrar que um país com um país que tenha um risco baixo, né? Ele atrai tanto investidores quanto também empresas que querem vir aqui, né? Instalar suas fábricas, né? São as chamadas multinacionais que a gente tem aqui no país, muitas delas, né? Então, isso tudo propicia um ambiente de negócio melhor para as empresas estrangeiras virem para cá. E, óbvio, também um ambiente melhor para as próprias empresas nacionais. Não sei se eu falei demais. Não, Enfim. excelente suas ponderações. Inclusive, Fabrício, veio uma pergunta aqui no WhatsApp a respeito do Tesouro Direto. Você disse, né, sobre as questões de rendas fixas, rendas variáveis, e a pessoa aqui perguntou sobre se você considera interessante, nesse período da pandemia, fazer investimento em Tesouro Direto. Ah, tá. Então, né, o Tesouro Direto, né, ele está aí classificado como um investimento de renda fixa, né? Lembrando que investimento, né, acho que tem alunos meus aqui assistindo, né, mas é investimento no sentido financeiro. Porque se você fala investimento, né, se você só fala investimento, o que é investimento? É compra de máquinas, equipamentos, bens de capital, para poder fazer com que as empresas produzam mais e vendam mais. Então, quando a gente fala de investimento, tesouro direto, aí é investimento financeiro, tá? Então, a gente tem que fazer essa distinção aí. O que acontece, né? Eu não sei o nome da pessoa que perguntou, né? Mas primeiro ela tem que saber, né? O que acontece? Quando a gente vai indicar um investimento, a gente precisa de saber qual que é o objetivo da pessoa a médio e a longo prazo. Então, se ela tiver um objetivo de, por exemplo, eu quero colocar o meu dinheiro no investimento financeiro para poder resgatar só daqui a 3, 4 anos. Aí eu indicaria o Tesouro Direto. Eu quero pegar esse dinheiro, colocar agora fazer um investimento financeiro para resgatar ele daqui a 3 meses. Aí o Tesouro Direto não seria indicado. Então, assim, tudo vai depender do prazo que ela tem e, obviamente, também da taxa de juros que esse investimento financeiro vai te dar. Então, num cenário de queda de taxa de juros, queda da chamada Selic, que é a nossa taxa de juros básica, então você tem aí uma previsão de taxa de juros para o ano que vem de 3%, e a previsão de taxa de juros para esse ano é na faixa de 2,25%. Então, nesse cenário, se você tiver um investimento no Tesouro Direto que renda aí, 4%, 3%, está um bom valor, Mas aí, então, a pessoa tem que ter tem que saber, em relação ao prazo. Porque se for um dinheiro... Isso, o objetivo. Até porque também... Isso, o objetivo dela, se é mais de longo prazo ou de curto prazo, 6 meses, 4 meses, enfim, mais de um ano. Até porque também quando você vai resgatar, você tem incidência de imposto. Então, quanto mais tempo você deixa, igual a previdência, eu vou fazer uma previdência para o meu filho, fazer uma previdência para a minha sobrinha, aí ela só vai resgatar daqui a 30 anos, 40 anos. Aí você tem um imposto de renda que vai incidir sobre o seu investimento, mas vai ser um imposto de renda menor do que aquele que iria incidir no período de 1 a 2 anos. Então você tem também que ficar atento a isso, Sim. Também a questão de taxas, e de imposto também.
de tributação. E você disse, né, quando eu te fiz Tributação. a primeira pergunta sobre o risco Brasil, no sentido das empresas virem ao Brasil, de investidores e indústrias. Nós sabemos que a carga tributária no Brasil é alta, criticada pela maioria dos brasileiros. Como é que você considera os tributos tão, tão incisivos, né, na pessoa física e na pessoa jurídica, contrapondo aos incentivos fiscais que muitas vezes o governo dá para as multinacionais, mas esquece de favorecer aquelas startups, as indústrias que aqui têm raízes. Eu não sei se eu me fiz entender na pergunta, se não te fiz, eu reformulo. Não, sim, deu para me entender. Então, o que que acontece, né? É difícil, né, discutir reforma tributária no país. Então, você tem esse tema, né, reforma tributária. Veja, por exemplo, a reforma administrativa, o quanto que demorou para ser aprovada. E mesmo assim, né, existe uma linha de economistas que acham que a reforma da Previdência, da forma como foi aprovada, foi uma reforma que não foi tão boa assim para a economia do país. Ou seja, poderia ter feito uma reforma para que fosse melhor para os cofres públicos, né? Esta é uma linha, né, de economistas que pensam dessa forma. Eu acho que foi que dado, né, a situação que a gente estava, né, foi uma reforma importante, mas a minha opinião é que daqui talvez a 5, 10 anos tem que ser feita uma nova reforma. Então, o que eu estou dizendo de reforma da Previdência, né? Para quê? Porque é difícil você implementar uma reforma dessa. Reforma administrativa, né? Diminuir o gasto, né, do governo com o funcionalismo público, né? Estruturar de forma de forma melhor, né, os gastos do Estado, né, as carreiras também que o Estado tem. Então, a reforma tributária também é uma reforma difícil de ser feita. Então, a gente tem no país, infelizmente, né, um nível de tributação muito elevado. Então, se você, né, de vez em quando eu gosto de, né, ir numa concessionária ou outra, né, olhar o preço de um carro, né, às vezes eu fico sonhando em trocar de carro, né, enfim, mas aí eu seguro porque não está na hora, mas aí eu fico vendo assim, quanto que o carro no Brasil é caro. Então, se você tem aí, né, o chamado carro popular, né, no Brasil, ele custa o quê? 40 mil. Então, assim, e aí você vai, aí a pessoa que vai comprar, né, e aí mesmo assim 40 mil um básico, né, assim, mas não deveria ser caro assim, né? Então, com 40, 50 mil, né, lá fora, você conseguiria comprar um carro, né, melhor, um carro, né, que não é popular. Então, assim, por quê? Por que isso acontece? Porque o imposto é elevado. Então, se você pega aí um carro de 40 mil reais, né, basicamente aí 18 mil reais é de imposto, né? Além disso, tem também o lucro Brasil. Então, a gente tem o custo Brasil alto, né? A gente tem as empresas que pagam muitos impostos, nós consumidores também pagamos muito, muito imposto. Se a gente for encher o tanque do carro, né, ou da moto, se você pegar a notinha fiscal, você vai ver lá, metade do que você pagou ao encher o tanque do seu carro ou da sua moto é de imposto. Imagina sem imposto. Isso. Isso. Sim. Vocês até fizeram aí a campanha do Dia Livre de Imposto, né? O DLI, né? Então, assim, aí de vez em quando eu passo no posto de gasolina e pergunto lá pro frentista se ele vai aderir ao DLI, né? Se aderir ao Dia Livre de Imposto, a gente vai pagar na gasolina na média de R$ 1,80, R$ 2.
Mas não, é o dobro, por causa do imposto. Né? Então, discutir reforma tributária no país é muito difícil. Então, assim, por quê? Porque você tem muitos interesses em jogo. Então, você tem, né, os empresários que fazem, né, obviamente os empresários eles querem, né, menos impostos, né, porque isso é bom, aumenta o lucro deles, né, mas os consumidores também querem menos impostos. Mas só que você tem o governo que não quer abrir mão desses impostos, né, dessa receita tributária que vem para ele. Então, assim, eu estou vendo aqui na minha telinha que vários, né, meu irmão acabou de entrar aqui, tal, várias pessoas conhecidas, né? Enfim, muito bom. Então a gente vê que assim, você não tem consenso, né, de como será feita essa reforma tributária, né? E aí, desde a época do governo Lula, né, se discute reforma tributária, se discute reforma previdenciária. O próprio Lula, né, ele falou, né, lá na época, quando ele estava como presidente, ele falou que é necessário fazer reformas. Então, assim, né, você pega um governo que tem um viés um pouco diferente do governo atual. Né? Então, mas por que é difícil passar as reformas? Porque você tem muitas propostas, você vai desagradar alguns setores, vai agradar a outros, e aí aí fica essa discussão, você não consegue fechar uma proposta, né? Mas a reforma tributária é importante porque você tem impostos que são repetidos. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja aí um dono de uma padaria, uma cafeteria, aí eu vou comprar o insumo que eu compro para a minha cafeteria, eu já compro com imposto, né? Aí eu vendo o meu café para o consumidor, incide o imposto. Aí na hora que eu vou lucrar, incide o lucro sobre o imposto. Aí eu tenho que, incide o imposto sobre o lucro, né? Eu troquei aqui. Aí no final do ano eu tenho que pagar imposto de renda. E aí você tem, né? Muitas vezes você tem assim um excesso de carga tributária que prejudica tanto os consumidores quanto os produtores. Então é um cenário que a meu ver a gente precisa de mudar, assim, é uma coisa urgente a ser feita, né? De ser revisto. Isso é o caso que Ser você revisto, citou, né? justamente. Nem é bitributação, é tributação, é tritributação. Ficou meio pleonástico, né? Mas a cadeia produtiva, quando você vai olhando, chega no consumidor final com preço muito grande. Há algumas pessoas que falam que no Brasil não tem bitributação, mas esse seu exemplo se encaixaria nesse caso ou são terminologias distintas? Porque, né, os impostos é uma espécie de tributo. E dentro dos tributos, né, tem vários impostos. Como que faz essa terminologia para que não ocorra uma injustiça com o consumidor final? Então, eu estou acertando a luz aqui para ver se fica um pouco mais claro. O que acontece? Você tem os impostos diretos que vão incidir sobre lucro das empresas, que vão incidir sobre a renda dos consumidores, né, que vai incidir também sobre o imóvel que a pessoa tem, ou um automóvel, né, uma casa, um apartamento, e você tem também os impostos indiretos. Então, os impostos indiretos, eles vão incidir sobre mercadorias, sobre serviços, né? Então, você tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, você tem o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, né? ICMS, você tem o IPI. Então, o que acontece, né? Nós, consumidores, nós pagamos o imposto, né? Os impostos que incidem sobre a renda, como o imposto de renda, né, que inclusive a declaração, né, muita gente ainda está fazendo aí, né? Então a gente já paga o imposto de renda, né, todo ano tem que fazer a declaração.
a gente recebe o salário, já tem um imposto que vai incidir sobre o salário, numa média de 27,5%, então um salário de R$ 10.000, você tem aí, em média, 27,5% que já fica com o Estado, né? E você tem também o imposto que você paga no produto que você vai consumir. Você vai lá, compra gasolina, está pagando imposto. Compra um notebook, está pagando um imposto. Então, o que acontece, né? Existem algumas propostas de enxugar esses impostos. Por exemplo, você tem em média 90 impostos, tá? Sendo indiretos e diretos, né? Então, qual que é uma das propostas? É pegar esses 90 e enxugar. E aí vai virar, por exemplo, somente 20 impostos. Tá? Então, uma das propostas é essa, de você enxugar esses impostos e diminuir eles, mas só que será que vai funcionar? Né? Então, assim, eu não sou especialista em finanças públicas, né? Mas o que eu tenho lido a respeito, né, da reforma tributária, né, é que uma das propostas é essa, é de você diminuir, né, esses impostos, mas é você concentrar, por exemplo, se você tem 5 impostos, você concentra num só. Mas esse um só que você concentrou também, ele não pode ser a soma dos outros 5, né, também, porque senão dá na mesma, né? Sim. Justamente, trocar 6 por meia dúzia. Mas, assim, existem propostas de simplificar, né, os impostos que vão fazer com que as empresas produzam, né, com custo menor. Se ela produz com custo menor, ela vende também para os consumidores com preço menor. E aí você incentiva o quê? O consumo, né? Então, se eu tenho a oportunidade de comprar um carro que antes custava 50 mil, agora custa 40 mil, então assim, poxa, então tá bom, agora eu posso trocar de carro todo ano, né? Tem gente que troca de celular todo ano, né? Assim, muito legal. Eu queria também ter essa condição, mas assim, mas é caro, as coisas são caras no país, né? A gente deve sempre estar, né, assim, atento para fazer com que os governantes, né, votem reformas que vão ajudar o país, né? Uma delas é a reforma tributária. E existem outras, né? Administrativa, reforma política também, né? Que é muito falada também, né? Mas aí já é um outro assunto para outra live. Né, isso, Fabrício? justamente. Eu queria que você tecesse um pouco de comentário sobre as políticas governamentais para financiamento e linha de crédito. Algumas empresas elas estão tendo dificuldade em ter acesso a esses benefícios governamentais. Você, enquanto economista, como é que vê essa dificuldade? E só fazendo uma ponderação, né, recentemente eu fiz uma live e o meu entrevistado falou que muitas vezes isso se dá em função da cultura organizacional da empresa, no sentido de empresas que são mais bem organizadas internamente conseguem ter com mais agilidade esses benefícios. Como é que você considera essas questões? Então, o que acontece, né? A gente está vivendo um período, né, de crise sanitária, um período de crise, né, econômica e um período de turbulência política. E aí, em períodos de crise, né, é importante que o governo entre para auxiliar, para socorrer o país. Então, isso sempre aconteceu. Então, quando você teve aí a crise, né, lá nos anos 20, né, crise da Bolsa de Valores em 1929, você teve o governo atuando na economia, né, na década de 1930 para poder fazer com que a produção voltasse novamente, para poder fazer com que a renda da economia voltasse e aquela situação não perdurasse durante
longo período. Então você vê também, desculpa, você vê também nos anos, na crise que teve de 2008 e 2009, né? Que foi a crise lá nos Estados Unidos, que depois se alastrou para o mundo todo. Você teve o governo também atuando na economia. Vou tomar uma aguinha aqui. Você teve também o governo atuando na economia para poder impedir que as consequências econômicas fossem mais desastrosas, né? Então, não está sendo diferente agora. Então, os governos, eles estão atuando na economia, né, de forma mais, de forma mais forte, né? Então, o que você tem aí, né? Eu estava pegando alguns dados aqui para trazer, tá? Para trazer para você. Então, aqui, ó, desde o dia 9 de abril, né, quando teve o auxílio emergencial, né, que é o auxílio que o governo federal concedeu via Caixa Econômica Federal, tá? Você teve aí mais de 60 milhões de pessoas que foram atendidas com esse auxílio emergencial. E foi um total de quase 80 bilhões de reais, né, que é aquele auxílio que o governo, né, forneceu de R$ 600, né, durante 3 meses, né, e aí para as mulheres, né, que são chefes de família, seria o dobro, né, R$ 1.200. Então, o que acontece? Então, esse aí é o auxílio que o governo concedeu para os microempreendedores, né, os autônomos, o motorista de táxi, o motorista de Uber, né, o camelô que com a queda, com o lockdown, com o isolamento social, não perdeu renda, né? O vendedor de picolé na praia, e aí por aí vai, né? Então, muita gente que tinha o seu negócio próprio, que infelizmente perdeu, então o governo teve que auxiliar. Agora, é claro que nesse auxílio, né, você vai ter muita gente que vai ter dificuldade de receber esse dinheiro. Você tem problemas técnicos, né? Você tem também, infelizmente, né, muitas pessoas que usam de má fé, né, falsifica documento. Então a gente ouve aí casos de pessoas que não eram para receber o auxílio emergencial e eles receberam, né? Falsificaram documentos. Então, aí nesse sentido, né, para evitar esse tipo de problema, pode ser que o governo ele adote uma segurança maior, né, normas de segurança ou normas de acesso a esse recurso de forma mais rígida para impedir esse tipo de fraude. Mas, infelizmente, acontece. Então, aí, agora, em relação a dinheiro, né, o crédito para as pequenas e médias empresas, né? Então, o governo, ele se comprometeu, tá, a ajudar as micro e pequenas empresas, tá, que perderam receita, né, que perderam renda. Eu estou até com alguns dados aqui, ó. Saiu uma notícia, né, no jornal O Estadão, né, de 8 de maio desse ano. Tá? O governo ele se comprometeu a dar uma linha de crédito de 40 bilhões, tá, para poder bancar a folha de pagamento, né, para pequenas e médias empresas, mas só que lá em maio ainda, somente 1% desse dinheiro tinha chegado mesmo para as pequenas e médias empresas. Então, o que acontece? Existe uma certa demora para que esse recurso chegue. Aí você pergunta, mas por que demora? Né? Às vezes é fácil a gente criticar, né? Quem está ali na linha de frente, né? Mas todos estão fazendo, eu acredito que os governantes estão fazendo, né? De tudo para poder superar a crise, né? Claro que aí tem divergências, né? Enfim, mas só que a gente tem vários problemas que impedem com que esse auxílio chegue mesmo
para todos os microempreendedores. Um deles, por exemplo, é a questão da burocracia. Então, você tem a MP, medida provisória de número 944, que ela obriga que esses microempreendedores, né, e microempresários, para eles poderem pegar esse dinheiro, né, esse recurso, eles precisam ter a sua folha de pagamento processada por um banco. Então, isso já é um impedimento, porque vários microempreendedores, várias pequenas e médias empresas não têm a folha de pagamento processada por um banco. Então, isso já impede dessas pessoas obterem essa linha de crédito. Aí a gente pensa, mas por que o governo não tira isso, né? Eu acredito que algumas dessas regras são regras que servem para poder evitar fraudes, né? Para poder também facilitar, né? Até para o governo poder se certificar de que aquele empreendedor, aquele empresário que está recebendo a linha de crédito realmente precisa. Mas só que muitos aí, né, ficam sem receber. Quer um outro exemplo, né? Os bancos, né? Os bancos comerciais, Banco Itaú, Banco do Brasil, né? Caixa Econômica, eles são os bancos que também concedem empréstimo. Acontece que no período de crise, no período de pandemia, né? O que os bancos fazem? Eles também diminuem o empréstimo deles. Por quê? Porque eles também estão inseridos nesse ambiente incerto. Então, os bancos, né, como, né, empresas, né, que desejam lucrar, né, no caso uma empresa bancária, né, você tem empresa bancária e você tem empresa não bancária. Então, tanto as empresas bancárias quanto as empresas não bancárias, elas o quê? Diminuem a sua produção. No caso dos bancos, os bancos não produzem, os bancos emprestam dinheiro. Então, eles também diminuem o dinheiro que eles antes emprestavam. Então, você tem uma retração também no crédito devido a vários fatores. Por exemplo, os bancos, eles diminuem o crédito, diminuem o empréstimo. Por quê? Porque eles têm receio de que haja um calote lá na frente. Então, né, eu como empresário, por exemplo, eu vou lá no Banco Itaú, vou querer pegar o dinheiro emprestado. O Banco Itaú ele vai ver se ele aprova ou não o meu pedido de crédito. Aí ele vai ver o meu negócio, tá? Existe uma probabilidade desse negócio, né, vir a quebrar, né, vir a falência daqui a 1 ano, 2 anos? Chance muito alta disso acontecer? Sim. Então ele pode não emprestar dinheiro para mim. Se for um negócio que tem uma chance pequena, né, de ir à falência, né, e é um negócio que está muito rentável, né, por exemplo, um negócio né, por exemplo, uma Magazine Luiza da vida, né? A Magazine Luiza vendeu muito, a Amazon também vendeu muito, porque as pessoas em casa elas compram mais pela internet, você não vai para a rua comprar. Então, esse tipo de negócio é um negócio que os bancos olham com os bons olhos. Então, eles podem emprestar mais para essas empresas, porque são empresas que eles estão enxergando que não vão dar um calote lá na frente, ou a chance de dar um calote é menor. Então, esse tipo de coisa acontece. E aí, infelizmente, né, os bancos se retraem, emprestam menos. Aí eu até lembro, saiu até no jornal, né? Eu acho que você me falou, né, hoje à tarde, né? Da notícia que saiu aí no jornal, né? Dizendo que o dinheiro não está chegando, né? Para o microempreendedor, enfim. Então, demora um pouco a chegar. Tem questões burocráticas. Então, por exemplo, uma simples assinatura que eu precisava de fazer ali no Banco Itaú para poder mudar o nome da diretoria, né? Fabrício, desculpa te cortar, mas eu acabei olhando